Olá, pessoal. A nossa formação de hoje é sobre portfólio, né? Nós vamos tratar aqui rapidamente sobre essa temática, mais especificamente sobre a construção de portfólios na educação infantil. Para nos auxiliar a desenvolver essa temática, utilizaremos o livro Manual de Portfólio, um guia passo a passo para o professor, das autoras Elizabeth Schultz e Kate Grace, são autoras norte-americanas. E esse livro é da editora ArtMed, ele foi publicado em 2001, né? Então já tem quase 20 anos aí. É um livro bastante interessante, muito, com uma linguagem bastante acessível também e muito prático, né? Eu vou disponibilizá-lo depois para que vocês possam vê-lo, né, o livro completo em PDF. Vocês tenham assim, condições de analisar um pouco melhor o que elas colocaram, né? Algumas coisas, até mesmo de linguagem, já foram superadas, né? Porque, como eu disse a vocês, são quase 20 anos de publicação. Mas a essência de uma organização de portfólio ainda é muito interessante. Então, por isso, nós vamos utilizar esse livro, tá? Em especial. A primeira coisa que é importante pensar, né, nesse processo de utilização de portfólio como avaliação é por que utilizar portfólios, né? Inclusive, essa é uma pergunta do próprio livro. É importante compreender quais são os motivos pelos quais você, professora educadora, vai trabalhar com portfólios, né? E isso implica compreender o que são portfólios e como utilizá-los, como construí-los, né, de uma forma assertiva. Segundo a Elizabeth e Kate, o portfólio é uma coleção de itens que revela, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento e do desenvolvimento da criança. Portfólio é uma estratégia importante para melhorar, conhecer e entender o progresso de cada aluno à medida que o tempo passa, né? É uma coleção, então, de variedades de trabalhos organizados para documentar o desenvolvimento da criança. Ou seja, né, o portfólio ele está relacionado com uma série de elementos e ele é desenvolvido em um processo, né? Então, assim, ao longo do tempo. As autoras até indicam no livro que há a possibilidade de desenvolver o portfólio anual, né? Ou então 3 anos letivos, né? 2 anos letivos para a construção de todo um processo, né? Para fazer uma observação mais sistemática do desenvolvimento dessa criança. No nosso caso, é interessante nós pensarmos, né, olharmos para esse livro, fazermos as leituras e pensarmos inicialmente a possibilidade de desenvolvimento de portfólios anuais. E depois a gente pode, na medida que o tempo passar, de acordo com as nossas experiências, desenvolver isso de uma outra forma também. Eu falo isso, gente, porque eu tive a oportunidade de participar de uma experiência que não foi muito interessante, né? Eu não sei porque se isso na verdade se deu pelo fato das pessoas não compreenderem exatamente o que é um portfólio, né? Qual que é o processo de construção desse portfólio. Acontece que a escola em questão, ela fazia um arquivamento sistemático de todos os portfólios de todas as turmas, né? E muitos professores se questionavam o porquê daquilo. Então a gente percebia que os professores não estavam compreendendo o processo, né? Por que guardar aqueles portfólios, qual era a importância daquilo. E aí perde muito do efeito, né? Então, vamos trabalhar com portfólios? Vamos. Então, vamos entender o que isso significa, né? Para a minha prática profissional. E não, assim, somente reproduzir aquilo que, né, está colocado ou é exigido. É muito importante a gente entender mesmo como se dá todo esse processo. Bom, para isso, eu vou apresentar para vocês um resumo dos 4 primeiros capítulos desse livro. As autoras propõem um processo de montagem de portfólio em 10 passos, né?
Só que elas fazem uma ressalva, que esse processo todo, né, embora o livro se chame manual, não se trata assim de uma receita pronta e acabada, então de fórmula mágica, é, que deve ser simplesmente replicada e isso vai garantir uma avaliação perfeita, né? Não se trata disso, são indicações, né, de possibilidades de desenvolvimento de um portfólio interessante, né, ou portfólios interessantes. Elas fazem uma proposta de avaliação a partir da observação dos processos que foram interessantes e apresentaram resultados em que se pôde observar o real desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. Segundo as autoras, o processo de montagem de portfólios, ele se dá em 10 passos, né? E ele encoraja a instrução individualizada para as crianças pequenas, né, no contexto de objetivos de aprendizagem amplos, o desenvolvimento profissional contínuo para os professores e outros profissionais da educação, então a equipe gestora, profissionais de apoio, educadoras, e o envolvimento completo da família no programa de educação infantil, né? Então, assim, são processos, né, que contam com esses elementos, né? Atinge a criança, atinge o profissional, afeta a família, então, e tudo isso de uma forma muito articulada. Para a elaboração dos portfólios, é importante nos livrarmos da dificuldade em preparar relatórios escritos, né? Alguns profissionais ainda têm muita resistência em elaborar esses relatórios descritivos. A Elizabeth e a Kate questionam, né, por que o processo de escrita de relatório dificulta tanto o envolvimento dos profissionais que lidam com a educação infantil, né? E segundo elas, isso ocorre porque os profissionais da educação eles tendem a considerar o ensino separado da avaliação, né? Os relatórios consomem muito tempo e os professores não querem gastar tempo demais com a avaliação, né? É isso que elas dizem. E nesse sentido é importante que consideremos a avaliação, o planejamento e o ensino como componentes de um mesmo processo contínuo de aprendizagem. Então, gente, o portfólio como uma forma avaliativa, ele não está descolado de toda a prática realizada na escola, né? Ele está articulado, ele faz parte de todo o processo de aprendizagem, tanto da criança, né, quanto de nós profissionais, porque na medida em que nós aprendemos a trabalhar com essa forma de avaliação, observamos essas crianças, nós nos desenvolvemos no processo, né? Porque a gente precisa ler materiais diversificados que falam sobre isso, a gente precisa participar de formações que nos possibilitem compreender como elaborar esse processo, né? Dominar isso. E também, gente, na própria avaliação, a gente se desenvolve, né? Observando as crianças, elas trazem elementos interessantes, que nos ajudam na nossa formação. Então, a gente consegue observar, através do desenvolvimento de determinadas crianças, né? Coisas que a gente nunca havia observado antes, por exemplo. E tudo isso contribui muito para o nosso constante desenvolvimento. Outro ponto relevante é que os portfólios encorajam o aprendizado centrado na criança, né? E isso nos leva a pensar que almejamos uma prática que se dê a partir da escuta ativa da criança. Então, nós participamos agora, recentemente, né, do processo de reconstrução do PPP, e a partir das leituras anteriores, do acesso a algumas pessoas que falam sobre a escuta ativa, nós entendemos que isso seria alguma coisa interessante para trabalharmos no nosso contexto. E isso apareceu bastante nessa reelaboração do plano político-pedagógico da nossa escola. Então, pensar um aprendizado centrado na criança, né, ele está completamente interligado em entender como que acontece a escuta ativa da criança, como se dá a avaliação a partir da observação sistemática e cotidiana das crianças, né?
Então, o portfólio, ele vem muito ao encontro dessas nossas demandas, né? De voltar esse olhar de desenvolvimento, de aprendizagem para a criança, né? A Elizabeth e a Kate, elas afirmam que os portfólios possuem o potencial de representar o desenvolvimento infantil nos domínios socioemocionais e físicos, né? Então, é um indicativo de uma forma avaliativa, né, em que considera-se a criança total, né, em seus diversos aspectos, né, físicos, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento motor, de desenvolvimento afetivo. Então, é muito interessante também porque isso se relaciona com uma outra abordagem, né, que também é algo muito forte no nosso PPP, que é a abordagem histórico-cultural, né? Que ela entende a criança como um sujeito total, né? E em constante desenvolvimento em interação com o meio, e esse meio também pressupõe as relações, né? Enquanto eu lia essa questão de que os portfólios encorajem o aprendizado centrado na criança, eu me lembrei de um autor que, desde que eu o conheci, eu gosto muito de considerar, né, a abordagem dele. Eu tive o primeiro contato com esse autor quando eu fazia licenciatura em História, então tem muito tempo, acho que isso foi 2006. E ele traz, na verdade, ele é um psicólogo norte-americano também, é o Carl Rogers, e ele criou uma abordagem, né, terapêutica da terapia centrada na pessoa. Só que assim, é uma coisa tão interessante, né, e tão ampla, que utiliza-se, né, essa abordagem centrada na pessoa em várias outras áreas, em especial na educação, né? Então, por isso eu vi primeiro Carl Rogers quando eu fazia licenciatura em História, né, porque era um dos autores que trazia uma abordagem interessante de aprendizagem, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, rapidamente, para contextualizar, Carl Rogers ele diz que há três condições básicas e simultâneas que facilitam, né, o relacionamento, no caso, entre o psicoterapeuta e a pessoa, no nosso caso, a educação entre professor e aluno, né, para que ocorra a atualização desse núcleo essencialmente positivo, né, existente em cada um de nós. E essas condições básicas, essas três condições básicas, é a consideração positiva e incondicional, a empatia e a congruência, né? E de modo bastante geral, ter consideração positiva e incondicional, né, significa receber e aceitar a pessoa como ela é, né? E expressar uma consideração positiva por ela, né? Simplesmente porque ela é uma pessoa que existe, né? Então, isso já é uma condição importante. Uma outra condição é a empatia, né? Que é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, né? De ver com os olhos do outro, ou sentir da forma como o outro sentiria ou sente, né? Se colocar mesmo no lugar da outra pessoa para tentar compreender como ela entende o mundo, né? A partir das condições dela mesma. E a congruência, né, que está relacionada à coerência, a coerência entre o que se é e o que se pratica. Bom, esse foi só um parêntese, mas é um parêntese interessante, né? Quem tiver mais interesse em saber um pouquinho mais sobre o Carl Rogers, depois a gente pode conversar. Eu tenho alguns textos que posso repassar para vocês. As avaliações com portfólios encorajam as crianças a refletirem sobre o seu próprio trabalho, né? Realizando conexões importantes entre as temáticas trabalhadas em projetos, por exemplo, e as suas experiências nesses projetos, né? E isso é a base da atividade intelectual e criativa. Eu tive a oportunidade de observar em alguns momentos as crianças fazerem essas reflexões, né? E aí eu fico pensando até que ponto que
aquele professor, né, envolvido naquela atividade, ele tinha consciência de que ele estava promovendo isso para aquelas crianças, né? Ou se era alguma coisa mais intuitiva, porque uma outra coisa que eu tenho observado também é que, e assim, eu estou participando de uma formação para supervisores, né, escolares, e isso foi uma coisa que apareceu lá, né? O quanto nós, profissionais da educação, muitas vezes realizamos projetos, né, e ações tão interessantes, só que são coisas muito intuitivas, né? E fica só no campo da prática. Não há registro daquilo, não há um desenvolvimento, uma discussão teórica dessas ações, e aí às vezes isso se perde. Ou então a gente não tem muita consciência de onde aquilo veio, né? É, e não consegue fazer uma conexão entre a prática e as teorias, né, as abordagens. E aí isso deixa o trabalho empobrecido, né, em alguns momentos. Então, há práticas muito interessantes assim, e a gente consegue observar a criança fazendo reflexão sobre o seu trabalho. Então, nesse exemplo que eu estou dizendo, a criança, a equipe de profissionais da turma fez uma atividade relacionada a um determinado tema, e aí tiraram fotos do processo, né? E aí a professora fez uma exposição dessa fotografia na entrada da sala. Isso ficou lá por alguns dias, então as crianças passavam e observavam aquelas fotografias, né? E elas paravam, se reconheciam seus colegas e contavam sobre o que estava acontecendo, né? E eram crianças de 3 para 4 anos, né? Nessa faixa assim, de idade. Então, elas têm essa possibilidade de olhar para aquilo que elas produziram, né, e fazer alguma reflexão sobre aquilo. E às vezes a gente deixa passar esses momentos e não faz uma avaliação interessante desse processo. É claro que isso não seria possível, por exemplo, numa turma de bebês, né? Mesmo porque os bebês ainda não têm uma linguagem verbal, uma linguagem oral, né, desenvolvida para naquele momento, né, tem outras linguagens e a linguagem oral está em desenvolvimento, né, então a observação para essa faixa etária ela muda, né, a gente muda o olhar também de acordo com a faixa etária das crianças. Bom, um outro ponto relevante, né, é se perguntar o que devemos saber sobre as crianças. Para organizar nosso planejamento e pensarmos a elaboração dos portfólios, é fundamental saber sobre as crianças individualmente, ter conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e entender sobre diversidade, né? Isso aparece no livro da Elizabeth da Kate, como 3 tópicos, né? Conhecimento individual da criança, conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e conhecimento sobre diversidade. Com relação ao conhecimento individual da criança, é preciso observar, conhecer e entender a criança como indivíduos, né? Isso é a base do ensino e de uma avaliação efetivas, né? Como que a gente faz então para conhecer a criança individualmente, né? Uma orientação através de entrevistas com as famílias, né? E isso foi uma outra coisa bem interessante que apareceu algumas vezes quando estávamos em discussão sobre a reconstrução do nosso PPP. Então, as entrevistas com as famílias, né? Uma outra forma também é analisar a ficha de matrícula da criança antes de iniciar o ano letivo. Ou então a criança entrou depois, né? A mesma coisa, procurar, porque a ficha de matrícula da criança ela traz informações importantes, né? Particulares sobre aquela criança. Quem são aqueles pais? Qual que é a profissão dos pais? Isso é importante para a gente entender com quem que a gente está conversando. São profissionais da área, por exemplo, né? A gente tem uma determinada linguagem, ou não, né? São profissionais de outra área. A gente faz uma adequação da nossa linguagem para não ficar uma linguagem muito técnica, enfim.
Se a criança tem alergia, se a criança tem deficiência, se a criança faz algum acompanhamento terapêutico, se a criança é adotada, é, se os, quem são aqueles pais, né? Se são, é um casal que é casado, né, e tem uma família nuclear, se são casais, duas mães, dois pais. A gente tem condições de saber um pouco, né, pelo menos inicialmente, de como é essa dinâmica familiar. Né? E isso nos ajuda a, a olhar para essa criança, não no sentido, gente, de classificá-la, né, em caixinhas e compartimentos. Não é isso, mas é de entender cada criança como um ser total. Com relação ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, isso diz respeito à nossa formação, né? No nosso caso, que já somos profissionais da área, a formação continuada. E, assim, isso é uma necessidade, gente, é uma necessidade constante. Então, é importante que nós sempre possamos procurar leituras que falem sobre educação infantil, é, avaliação na educação infantil, abordagens que são interessantes para trabalhar com educação infantil, desenvolvimento, o desenvolvimento humano, em especial das crianças de 0 a 5 anos, né? Como que isso se dá? O desenvolvimento físico, inclusive, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que para que haja um desenvolvimento da escrita, é importante que haja um desenvolvimento físico para que possibilite que essa escrita mecânica, né, efetivamente aconteça. Então, não é somente uma questão cognitiva. Enfim, a gente precisa entender de desenvolvimento humano de 0 a 5 anos, né, na nossa realidade da educação infantil, para saber o que a gente vai trabalhar, para saber como que a gente vai elaborar os nossos planejamentos, né? O que é mais interessante e efetivo desenvolver com a criança em determinadas faixas etárias, né? Porque 0 a 5, na nossa realidade, é muito amplo, né? Nós sabemos, assim, que de 0 a 1 ano e meio é uma realidade, né? De 1 ano e meio a 3 anos é outra realidade, né? A criança tem um salto gigante de desenvolvimento em curto espaço de tempo. Então a gente precisa ter uma consciência disso, né? O que é possível desenvolver em cada etapa desse desenvolvimento. A BNCC, por exemplo, ela faz uma divisão, não é a melhor possível, né? Mas é o que nós trabalhamos que é de bebês, crianças pequenas e crianças, aliás, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? Então, nessas faixas etárias, né, nessa divisão elaborada pela BNCC, né, o que é possível desenvolver com as crianças? Eu vou dar um lápis de cor, por exemplo, para um bebê colorir um desenho pronto, desenho delimitado. Isso não tem nem sentido, ele não tem nem condições físicas, né, de tônus muscular mesmo para sustentar um lápis e fazer um colorido dentro de um espaço delimitado. Entende o que eu estou dizendo? Então é isso, gente. É importante a gente compreender, né, e assim, tem muita propriedade sobre o que é o desenvolvimento humano, o que é possível realizar em cada etapa desse desenvolvimento. E o terceiro ponto, gente, é o conhecimento sobre a diversidade, né? A Elizabeth e a Kate, elas nos trazem que é importante que os profissionais da educação trabalhem a partir do pressuposto das potencialidades de cada educando no seu processo de aprendizagem. Né? Admitir que as pessoas apresentam ritmos e formas diferentes de aprender, mas que todas as pessoas são capazes de aprender e isso é o fundamento para construir um meio educacional inclusivo que considera a diversidade humana. Esse finalzinho eu trouxe assim de uma perspectiva histórico-cultural, né? Que é a possibilidade de desenvolvimento de todas as pessoas no meio, né? E o meio, gente, não é só o meio físico, né? É o lugar onde as relações acontecem também, né? Bom, prosseguindo aqui mais um pouquinho, no caso da educação infantil,
O envolvimento da família é uma parte constituinte do processo de construção do portfólio. Então, essa é uma outra questão que aparece bastante no livro da Elizabeth e da Kate. É através do contato entre a escola e a família que é possível coletar informações importantes sobre a criança, né? Então, assim, como que a gente faz para envolver a família nesse processo? Já falamos sobre um indicativo, né, que são as entrevistas, por exemplo, as entrevistas individuais com esses pais, né, com essas famílias, com essas pessoas que são responsáveis pelas crianças. As reuniões coletivas, né, seja reuniões gerais ou seja reuniões por turmas. Né? O envio de atividades, né, ou tarefas que possam ser realizadas em casa, né, e de forma que a família tenha a oportunidade de registrar as suas experiências no processo. Um exemplo disso, né, é o clássico caderno viajante, né, que nós já tivemos a oportunidade de enviá-lo para casa das famílias com os mascotes, né? Imagino que vocês se lembrem, porque foi uma experiência muito recente. E também, em alguns outros momentos, com o bichodário, né? As professoras que trabalham com o período, elas tiveram oportunidades em outros tempos de fazer essa proposta, ou então com livros de literatura infantil, né, que os pais liam para as crianças e depois faziam um relato escrito no caderno viajante. Então, essas são algumas possibilidades de envolver a família nesse processo de portfólio, né, de construção de portfólio, processo avaliativo. A Elizabeth e a Kate, elas trazem uma frase que é: a chave para uma bem-sucedida reforma no processo de avaliação da educação infantil está em informar genuinamente os pais sobre as mais diversas facetas das práticas pedagógicas e integrá-los a esse processo. Isso é uma coisa que é importante, porque a gente sabe que a maioria dos pais não são profissionais da área da educação. Então, eles não têm domínio daquilo, né? Quais são as abordagens que a gente usa para trabalhar com as crianças, né? Eles não têm essa consciência de que do quanto nós investimos em estudos, né? E quantas coisas relacionadas a formações continuadas, né? Estão envolvidas aí nesse processo da educação infantil. E nós precisamos falar sobre isso com eles, né? Isso aí é uma outra discussão que já é antiga, já falamos sobre isso algumas vezes também. Então, nessas reuniões coletivas, por exemplo, explicar aos pais de uma forma acessível, sempre com uma linguagem acessível. Uma linguagem acessível, gente, não é uma linguagem simplória, né? É claro que nós podemos utilizar e devemos utilizar alguns termos que são específicos da área da educação, mas tornar esses termos acessíveis às pessoas, né? Elas entenderem do que a gente está falando. Então, informá-los a eles, olha, nós trabalhamos de tal maneira, nós fazemos, aqui, por exemplo, nós não vamos ensinar a criança a ler e escrever, né? Porque não é o momento para isso. Nós vamos trabalhar de forma a munir essas crianças, né, com todo um aparato motor, cognitivo, afetivo, para que ela tenha condições de desenvolver a leitura e a escrita na próxima etapa, né, que é lá no início do ensino fundamental. Nós trabalhamos aqui, nós fazemos a avaliação das crianças, né, pais? Como que acontece essa avaliação? Aí nós explicamos, já fizemos isso em alguns momentos, né, gente? Em reuniões com os pais, já explicamos que nós utilizamos, por exemplo, fotografia, né, para registrar e avaliar o processo de desenvolvimento da criança. Agora, com a pandemia, falamos mais ainda, né? Falamos constantemente sobre portfólios com eles, né? Vamos construir portfólios, nos mandem fotos, filmem as crianças e mandem para que a gente tenha condições de fazer alguma avaliação. Então, a gente precisa comunicar a essas famílias como é, né, essa dinâmica na nossa escola, como que a gente trabalha, por que a gente trabalha assim, né? Para que eles tenham consciência de todo esse processo e possam ser nossos parceiros no desenvolvimento de tudo isso. Porque senão fica muito difícil para a gente conseguir, né? Quando os pais, por exemplo, têm
uma perspectiva da educação infantil assistencialista. Eu cheguei a falar sobre isso também em algumas reuniões. Olha, essa escola ela não trabalha como um depósito de crianças. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir isso. Aí os pais ficam assim. Mas explicar realmente, né, que a escola hoje ela tem uma outra conotação social, né? Vamos dizer assim. É uma escola de educação infantil, né? Nós trabalhamos com o desenvolvimento daquelas pessoas, né? Daquelas crianças. Não é simplesmente um lugar de cuidado e alimentação. O cuidado e alimentação, eles existem nesse contexto e eles fazem parte do desenvolvimento das crianças, mas não é o foco principal, né? Eles estão ali dentre as ações que nós desenvolvemos, mas não é só isso que nós fazemos. Então, é isso, nós precisamos conversar com essas famílias sobre como é a dinâmica na educação infantil, como é a dinâmica na escola em que trabalhamos, como é a dinâmica na nossa sala, na nossa turma, certo? Avançando mais um pouquinho, agora vamos falar sobre o portfólio e seus conteúdos, né? Como vimos, a Elizabeth e a Kate, elas nos trouxeram que portfólio é uma coleção, né, de itens que revela, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento e desenvolvimento das crianças. Então, elas trazem aqui alguns tipos de portfólio, né? 3 mais especificamente, que é o portfólio particular, o portfólio de aprendizagem e o portfólio demonstrativo. Eu vou passar muito rapidamente sobre esses tipos de portfólio, porque vocês terão a oportunidade de ler com mais profundidade no livro, que eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo, tá? Então, portfólio particular. Né, são os registros particulares das crianças, fichas de matrícula, com informações particulares, informações médicas, enfim, ficha de entrevista com as famílias, ou seja, são aqueles registros que, em geral, contêm informações que nós preservamos mais as crianças, nós não divulgamos isso amplamente, né? Podemos dizer que são informações confidenciais, né, que ficam na pasta da criança ou numa pasta. No caso das entrevistas, por exemplo, a professora vai guardar isso numa pasta específica, isso não vai ficar disponível e também não vai aparecer no portfólio. Esses registros não aparecem nos portfólios que podem ser expostos, né? Ou entregues, mas eles são importantes para a avaliação da criança. Eu cheguei a comentar isso com vocês aqui agora mesmo, porque eles nos fornecem informações sobre o histórico de desenvolvimento dessa criança, né? Eu consigo olhar para ela e entender quem é aquela criança naquele contexto. O outro tipo de portfólio é o de aprendizagem, né? É uma coleção da criança. Isso as autoras colocam dessa maneira, né? É nele que se registra os projetos que estão em andamento, o envolvimento da criança nas atividades, né? As suas produções ao longo do tempo, o diário de aprendizagem da criança, né? Ou diário de bordo, a gente às vezes conhece por esse termo, tem algumas diferenças, mas a gente não vai tratar disso agora. As anotações das professoras, educadoras com relação àquela criança, né? Por exemplo, no caderno de relatório que para a gente é mais próximo. Então, é uma forma de registro, né, desse processo de aprendizagem. E, por último, o portfólio demonstrativo, né? Nesse portfólio, seleciona-se amostras, né, que representam os avanços importantes ou as dificuldades persistentes, né, daquela criança, para elaborar ações e intervenções que possam auxiliar a criança em suas dificuldades, né? Nesse tipo de portfólio é interessante colocar fotografias, se possível, as filmagens, os relatos das famílias, né? Não das entrevistas, mas os relatos, por exemplo, do caderno viajante, né? Pode ser interessante ele fazer parte do portfólio. Os relatos das próprias crianças, né?
observação das professoras, das educadoras, algumas produções comparativa da própria criança. Então, por exemplo, uma criança que já está no primeiro, segundo período, né, ou mesmo no G3 em algum momento, vamos falar de períodos. A tentativa de escrita do nome, quando começa a aula em fevereiro, março, depois isso lá para o meio do ano, junho, e no final do ano, novembro, como que tá, como que está essa escrita, né, nessa linha de tempo? Houve um desenvolvimento, né? Como que a criança escrevia antes, como que está agora. Ou, por exemplo, né, citando os bebês de berçário e G1. No início do ano, como que ele reagia quando ele fazia uma atividade sensorial que envolvia materiais mais viscosos, né? Como tinta, por exemplo, lama, e isso no meio do ano, né? Repetindo essa atividade no meio do ano, como que ele reagiu? E no final do ano, como que ele já estava? Isso é uma coisa interessante também. Ou então os bebezinhos mesmo lá do berçário, que eles entram na escola, eles não andam, né? Pelo menos a maioria não anda mesmo. E aí, no meio do ano, como isso está, né? Já está engatinhando, quase andando. E no final do ano, geralmente, boa parte, né? A maioria, se não todos, já estão andando. Então, isso também faz parte do processo de observação, né? De avaliação dessa criança. E já caminhando aqui para o finalzinho, né, da nossa exposição, a Elizabeth e a Kate, elas trazem quais são os itens dos portfólios, né? O que precisa conter nos portfólios. Eu vou dizer aqui alguns, eu fiz um recorte. Não significa que tudo isso precisa estar no portfólio, porque senão vocês vão olhar e falar, nossa, que vai assustar e falar, não tem fim, né? Fazer um portfólio assim. Não, gente, a gente olha para esses itens, a gente olha para esse livro e tenta traduzir isso para a nossa realidade, né? A gente tira o que é essencial daquilo e o que eu posso utilizar isso na minha realidade e o que eu posso criar em cima disso. Então vamos lá, né? Tem uma citação que eu achei muito bonita, né, que está no livro delas, que diz o seguinte: abrir um portfólio bem feito é como abrir uma arca do tesouro. Alguns itens irão causar um sorriso ou uma risada. Outros irão trazer velhas lembranças. Outros itens irão motivar os jovens, seus pais e professores, para experimentar novas tarefas ou reexperimentar as velhas. Todos os itens irão proporcionar informações a respeito do crescimento e do desenvolvimento da criança. Dentre os itens que eu selecionei aqui, o primeiro são amostras de trabalho, né, que deve conter no relatório. Amostras de trabalho, então, desenhos das crianças, criações tridimensionais, né, dobraduras, esculturas, escrita da criança, ou tentativas de escrita, né, no nosso caso, para as crianças que têm condições de desenvolver isso. Os relatos das crianças sobre a participação nas atividades, né? Então, isso são amostras, né, desse trabalho. Outro item, os trabalhos artísticos das crianças, né? Também podem ser desenhos, rabiscos. Tem até no livro vou colocar aqui para vocês, um exemplo desse desenvolvimento, né? Outro item são trabalhos artísticos, né, desenvolvidos pelas crianças. Então, desenhos, né, mais uma vez os desenhos sempre aparecem, rabiscos, pinturas com materiais diversos, né, participação em apresentações culturais. Outro item, fotografias, né? A gente utiliza bastante, tem utilizado com mais intensidade nos últimos tempos. E é um recurso, assim, gente, muito bacana mesmo. E eu acho que a gente não esgota o uso desse recurso, porque ele nos possibilita registrar aquilo que não dá para demonstrar, né? Então, a criança às vezes participa de algum processo, por exemplo, uma apresentação ou uma contação de história, né, em que ela está envolvida naquilo. Ou uma pintura coletiva, ou um texto coletivo para aquelas crianças maiores.
como que a gente faz o registro disso, se não pela fotografia e pelo relato daquilo? Então, a fotografia, ela é um recurso muito bacana e ela também ajuda o professor a relembrar, né, esses registros, a olhar e fazer uma autoavaliação do seu processo, né, da sua equipe também. Então, sobre a fotografia, ela diz o seguinte, né? É um método poderoso, concordo plenamente, de preservar e de apresentar informações sobre o que as crianças estão aprendendo, né? O registro fotográfico auxilia a criança a relembrar o que ela realizou e auxilia o professor a relatar sobre aquela atividade. Além disso, preserva um registro de determinado projeto aconteceu, né? Naquela época e de determinada forma, com tais condições. Outro item, diários de aprendizagem, né? Que são os registros escritos sobre os projetos, sobre os processos de desenvolvimento e participação das crianças. Né? Há os diários de bordo e os diários de leitura, por exemplo. Registros escritos é um outro item. Outro, entrevistas com as famílias e com as crianças, né? Quando é possível, quando a criança consegue. Registros sistemáticos, né, que são breves anotações dos professores e educadores sobre a participação das crianças em determinadas atividades. Então, por exemplo, um trabalho com bebês com tinta, né, que tem aquela textura lá que é mais molinha e é geladinha, né, tem uma temperatura que é mais geladinha, enfim. Algumas crianças, elas não suportam inicialmente o contato com a tinta. Então, para aquelas que não suportam, fazer essa observação, né? Então, o João, hoje, na primeira atividade com tinta, não reagiu de tal e tal forma, né? E depois, quando repetir aquilo, como que o João reagiu, né? Dessa vez, enfim. Esses registros sistemáticos, né? Registro de caso, né? Anotação de atos espontâneos da criança. Então, outro ponto, resumos de reuniões e análise de portfólios. Outro ponto, o último que eu selecionei, relatos narrativos, né? Relatos periódicos sobre o desenvolvimento global da criança. E aqui eu entendo que entram os relatórios descritivos, né? Que tem gente que arrepia quando a gente fala sobre isso. Mas esses relatórios descritivos, eles são importantes, né? Talvez não da forma como nós estamos construindo até então, né? Talvez seja importante nós olharmos e reavaliarmos como estamos construindo esse relatório descritivo. Talvez ele cause resistência porque não está fazendo sentido, né? Como que a gente vai fazer para desenvolver isso? E para isso, a gente não pode, né, ter resistência com a escrita, né? A gente precisa pensar formas de desenvolver a escrita desses relatórios descritivos. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, né? Com relação a essa formação. Eu perpassei por alguns pontos do livro e eu deixei um capítulo de fora, propositalmente, porque esse capítulo vai ficar como a segunda parte dessa formação, para que vocês possam ler. É o capítulo 5 e ele diz respeito a esses 10 passos de como construir um portfólio, tá? Então, eu vou elaborar como vocês deverão fazer a leitura desse capítulo 5, vou disponibilizar o livro completo, vou disponibilizar também uma parte, só essa parte desse capítulo em separado para vocês, separadamente. E aí a gente vai conversar sobre isso em outro encontro, né? Sobre as nossas percepções, né? Depois de fazer a leitura do capítulo 5, depois de ver esse vídeo, depois de ler aquele primeiro texto, né? Que foi um artigo falando sobre o portfólio, para a gente pensar uma síntese dessa temática, tá? Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Muito obrigada e até mais.